agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Através da fé. Que a paz, o amor, a alegria de Cristo Jesus entre no seu lar, na sua vida, na sua casa, na sua família. Gênesis 41:41. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. E José, um dos mais novos dos filhos de Jacó. José, filho de Raquel, filho da velhice de Jacó. Aquele que para os seus irmãos era o mais amado. Aquele que era o mais amado por ser filho da mulher que Jacó mais amou. Aquele que era o mais amado por ser o único que obedecia a Jacó. Aquele que era o mais amado porque ele era honesto, falava sempre a verdade. Aquele que era o mais amado por ser santo, justo e irrepreensível, assim como a igreja do Senhor deve ser. É assim que a igreja do Senhor tem que ser, justo, santo e irrepreensível, sem queixa, sem nenhuma queixa contra ela, sem acusação. E José foi um homem assim. José foi um homem santo, imaculado, irrepreensível e amado. Por onde passava, José era amado, mas odiado por aqueles que deviam o amar, que eram seus próprios irmãos. José conquistava todos por onde passava, mas não conseguia conquistar os seus próprios irmãos, que os odiava cada dia mais. O odiavam tanto, 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 tanto. E por quê? Jacó tentou ensinar os seus filhos tudo o que ele ensinou a José, mas os filhos de Jacó não queriam estudar. E José quis estudar. Jacó tentou de tudo com os seus filhos, antes de José nascer. E após José nascer, Jacó continuou lutando com seus filhos, mas foram eles que não quiseram. Os filhos de Jacó não queriam ser honestos, não queriam ser corretos, não queriam parar de pecar e se entregavam aos desejos da carne, do inimigo. E Jacó se decepcionava cada dia. Mas quando José nasceu, por ser filho de Raquel, a mulher que Jacó amava, foi só mais um motivo para ele amar José. Mas o maior motivo de Jacó amar José é porque ele obedecia. A palavra de Deus diz que o filho que obedece ao seu pai é bem-aventurado e tem longevidade. O filho que obedece ao pai, ele tem longa vida e é abençoado e próspero. É isso que José herdou, por ser obediente a Jacó em tudo que Jacó ensinava. José, tudo que Jacó ensinava, ele aprendia, ele tinha atenção, ele tinha obediência, atenção com seu pai. José defendia todos, cuidava de todos. Mas somente Jacó percebia o grande valor de José. E os seus irmãos o odiavam. Porque quanto mais José fazia pelos seus irmãos, mais eles o odiavam, por ele ser perfeito. É aquilo, os irmãos não conseguiam ser José. E o invejavam por isso, porque não conseguiam ser igual a ele. Aquilo que você mais odeia é aquilo que você quer ser. E não consegue. É isso que os irmãos de José fizeram com ele. O odiavam por ser aquilo que eles não conseguiam ser. E Deus escolheu José por isso, porque José era obediente. Deus escolhe os obedientes. Deus não escolhe os capacitados. Deus não escolhe os ricos, os influentes, os fortes. Todos os filhos de Jacó eram fortes. Mas Deus escolheu José, porque José era obediente. É pela nossa obediência que Deus nos dá a graça, os dons, os talentos e o chamado. E José foi escolhido por ser obediente ao seu pai e a Deus e ser honesto. E os seus irmãos fizeram de tudo para acabar com a sua vida. Tentaram matar, tentaram roubar a sua túnica, tentaram fazer de tudo para prejudicar, sujar o seu nome e a sua imagem. Enterraram ele vivo. Tentaram matar ele, enterrar ele vivo. Mas José nunca morreu, porque Deus estava com ele. Tentaram matar José, mas Deus não deixou. Tentaram enterrar José, mas Deus não deixou. Tentaram sujar o nome de José, mas Deus não deixou. Porque quem está com Deus não precisa de mais ninguém. Quem tem Deus não precisa de advogado. O advogado dele é Deus. E José foi para o Egito vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. E os sonhos que José tinha na sua juventude se cumpriram. O sonho que todos os seus irmãos iam se dobrar para ele de joelhos. José teve um sonho que seus irmãos se dobrariam de joelho diante dele. E os irmãos, com medo disso acontecer, tentaram matar ele, mas mesmo assim Deus não deixou. E um dia José, depois de ser vendido para o Egito, virou governador do Egito
E os seus irmãos um dia tiveram que pedir comida no Egito, comprar comida no Egito. Quem era o governador do Egito? José. A maior autoridade, depois do faraó, era José. E os irmãos de José tiveram que se dobrar diante do seu maior inimigo, que era o seu próprio irmão. Então, se você não ama o seu irmão, você vai passar por isso, vai se dobrar para aquele que você mais odeia, você vai se dobrar para aquele que você mais odeia, como os irmãos de José se dobraram para ele.